Bom, partograma. Partograma, gente, é uma representação gráfica dos períodos do parto, né? E que a gente tem que saber interpretar. Então, o partograma, geralmente a gente coloca o triângulo, né? É a dilatação do colo, a gente tem que seguir. A gente representa a cabeça fetal, está representada aqui, e o triângulozinho é a fontanela posterior, então a gente tem condições de dizer se está à esquerda, à direita, lembrando que é também trocado, né? Assim, é a representação de acordo com o corpo da mãe, então lembrando se você está vendo uma fontanela posterior à sua esquerda, na verdade, ela é direita do corpo materno. A representação da frequência cardíaca fetal e das contrações. E aqui a gente consegue ver, aqui também a cor do líquido amniótico, se foi infundido ocitocina, a gente também consegue colocar. E o tempo de duração. Duas linhas são muito importantes. A gente inicia o partograma aqui, por exemplo, começou aqui, a gente já começa a linha, logo no quadradinho, né, no outro quadradinho, que cada quadradinho dura 1 hora, que é a linha de alerta, salta 3 quadradinhos, no quarto coloca a linha de ação. Quer dizer que na linha de ação tem que fazer cesariana em todo mundo? Não, só tem que saber que você tem que tomar alguma atitude se o menino não estiver nascendo ou que existe alguma distócia de parto. Quando a gente ultrapassa, e aí, gente, é a relação do triângulo com a linha de alerta e ação. Claro que tudo tem que ser observado, né? Mas, geralmente, a gente representa aqui o período de dilatação, o expulsivo, claro que também dá para representar, né? Para a gente ver se a cabeça está descendo. Geralmente, o triângulo não ultrapassa a linha de alerta, e isso quer dizer que foi um parto que correu tudo bem, como está representado nesse partograma que eu coloquei de exemplo, né? Quando a dilatação começa a ultrapassar muito essa linha aqui de alerta, significa que você tem que fazer alguma coisa. Então, por exemplo, se a dilatação está indo menos que 1 centímetro por hora, a gente até coloca como período de dilatação prolongado. E aí, você tem que olhar, tem alguma coisa acontecendo? Pode ser uma desproporção cefalopélvica, por isso que não está dilatando, ou muito comum, padrão de contrações está ruim, é necessário iniciar a ocitocina, ou rompimento de bolsa, que é uma coisa recomendada até para regular as contrações. Então, num partograma, a gente tem algumas coisas muito importantes para observar. A dilatação e a progressão dessa dilatação, se ela não ultrapassa a linha de alerta e principalmente a linha de ação, que é o triângulo, né? Que vai aqui com os centímetros, que são representados desse lado. Do lado de lá, a gente tem os planos de Deli, e a gente tem a representação da cabeça fetal. Linha de alerta e ação, a variedade de posição da cabeça fetal, né, da apresentação. Então, nesse partograma que eu coloquei aqui, quando a cabeça está alta, lá no plano -2, -3 de Deli, o feto está transverso, ele está insinuando. E depois ele foi rodando para o occipito púbico, tá correto. Então, a rotação tá toda certa para nascer, né? A altura da apresentação, planos de Deli, por exemplo, numa desproporção cefalopélvica, a gente pode avaliar, a gente pode ver uma mulher que ficou 2, 3 horas com 10 centímetros de dilatação e o feto não desceu, né? O feto ficou acima do plano 0. É uma desproporção cefalopélvica. A frequência cardíaca fetal, às vezes está tudo lindo, maravilhoso, a gente gosta muito, né, das linhas de ação, linha de alerta, linha de ação, dilatação, olha a posição da cabeça fetal e esquece de olhar uma coisa simples, que é a frequência cardíaca. Às vezes vão te dar um partograma maravilhoso e aí tem uma frequência cardíaca fetal aqui de 90, te perguntando a conduta, tá correndo tudo bem, mas às vezes a resposta vai ser uma cesariana, né? Então tem que ter essa maldade. E aqui os padrões de contração, né? Então geralmente contrações até 20 segundos, elas são representadas por um X e são contrações ruins. Contração de 20 a 40 segundos são representados por meio quadrado, geralmente são contrações boas, e contrações de mais de 40 segundos é um quadrado colorido, também são contrações muito boas. Pelo menos 3 contrações em 10 minutos a paciente tem numa fase ativa depois de 4 centímetros, né? Às vezes o problema é esse, é uma paciente que começou um parto com 4 centímetros e tem uma contração em 10 minutos. O que é isso? Às vezes abriram um partograma muito precocemente, né? É uma paciente que ainda está em fase latente. Para estar em fase ativa, são pelo menos 2 contrações em 10. E um padrão de contração bom para um parto evoluir, 3 a 4 contrações em 10. Acima de 5, 6 contrações em 10, por exemplo, a gente já considera taxistolia, também já é um problema. Então, são coisas que a gente tem que avaliar para resolver as questões de partograma. Então, a dilatação e sua progressão, a linha de alerta e a linha de ação,
A variedade de posição, né, a fontanela fetal e a descida dessa apresentação é importante. Frequência cardíaca, padrão de contrações. Bom, então vamos ver mais um partograma aqui. Então, olha bem esse partograma e vamos saber a conduta. Então, a paciente que na primeira hora, né, foi aberto o partograma aqui com 3 centímetros, ela foi dilatando. Normalmente, observe que o triângulo não ultrapassa a linha de alerta. A cabeça fetal começou o trabalho de parto bem alta, tanto que não existe nem fontanela representada, porque quando está muito alto a gente não consegue ver a variedade de posição. E é um feto que ela já está há 2 horas em período expulsivo, né, com 10 centímetros, com uma cabeça fetal ainda transversa e ainda não chegou no plano zero. Isso já... Aí você olha, ué, mas já rompeu a bolsa? Já rompeu a bolsa aqui, ó. A bolsa já está rota, aqui na frente já foi rompida a bolsa, porque às vezes é um feto alto porque a bolsa está íntegra, né? E o padrão de contração, como é que tá? Tá bom? Tá ótimo. 4 contrações, olha ali, 4 contrações de mais de 40 segundos ali na última linha preenchida do partograma. Bom, o que é isso, gente? Quando o período expulsivo dessa paciente, então quer dizer, ela ficou mais de 1 hora ali, né, em período expulsivo, com a cabeça fetal na mesma altura. Isso fala a favor de desproporção cefalopélvica, né? Quando no período expulsivo a gente não tem modificação. Ou de uma outra coisa que eles falam também de período pélvico prolongado, né? Quando não tem essa progressão em toques sucessivos. Às vezes vem como período pélvico o período expulsivo. Uma outra coisa é que se a gente olhar a frequência cardíaca fetal aqui na última linha, ela está abaixo de 100, também não está bem, né? Então, é uma mulher que já está com 10 centímetros, um feto acima do plano zero e fazendo bradicardia. A conduta nesse caso, gente, é uma cesariana, apesar dela ter chegado aos 10 centímetros. Dilatou bem, mas o feto não desceu. Ah, mas e se esse feto tivesse no +2 em occipito púbico e com um sofrimento fetal, né, com uma frequência mais baixa? Aí seria aplicável fórceps, né? A gente sabe que para a gente aplicar fórceps, a gente não consegue fazer isso durante o período de dilatação, a gente só consegue fazer no expulsivo. As condições básicas para aplicação de fórceps, um fórceps de Simpson, por exemplo, que é o que a gente mais usa, né? 10 centímetros, bolsa rota, feto em OP ou em OS, então já tem que ter completado a rotação, porque o de Simpson a gente não consegue fazer a rotação, o fórceps que faz esse é Killand, e a gente não passa fórceps alto, porque isso não é benéfico, isso traz muito dano pélvico perineal para a mulher, é ineficaz e pode causar sequelas fetais. Agora, um fórceps passado corretamente com o feto no +2, +3, tudo bem. Então, a altura da apresentação, a altura tem que ser baixa, então tem que estar pelo menos no +2 ou +3 para passar um fórceps. Mas nesse caso não tem jeito, é um feto que está acima do plano zero. Isso é um DCP clássico, né, desproporção cefalopélvica clássica, e a conduta é cesárea.